Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, a leitura de hoje está na Daniel 6, do 12 ao 28. Que o Espírito Santo de Deus possa agir na nossa mente, nos nossos ouvidos, na nossa boca, para que nós possamos ler e entender a palavra de Deus. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias aproximaram-se os chefes do reino e encontraram Daniel orando e fazendo preces ao seu Deus. Foram ter com o rei e falaram o propósito do decreto do rei. Ó rei, acaso não assinaste um decreto segundo o qual toda pessoa que nos próximos 30 dias dissesse oração a qualquer divindade ou homem que não seja tu, ó rei, seria atirado na cova dos leões? E o rei respondeu: o que dizes é verdade, como manda a lei dos medos e persas, e que não se pode violar. Amados irmãos e irmãs, aqui é o versículo 12 e 13 de Daniel. Aquele povo, eles não gostavam de Daniel, porque Daniel vivia na presença do Deus vivo. Então eles tramaram essa lei para jogar Daniel na cova dos leões. Por quê? Porque os filhos de Deus, antes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todos os filhos de Deus são perseguidos, né? Nós temos que entender que se nós ficarmos quietinhos no nosso canto, se nós ficarmos em cima do muro, não orar, não buscar Deus, a gente fica quietinho, né? O inimigo, ele não mexe com você. Aí tem pessoas que falam: não, eu não vou casar na igreja, eu vou continuar junto. Por quê? As pessoas que quando casam já se separam, por quê? Porque você casou e você está na presença de Deus. Só que as pessoas, elas não lutam, elas não oram, elas não jejuam, elas não fazem penitência, elas não vivem na presença de Deus, elas se casam por se casar. Não é por aquele amor a Deus, pelo amor ao matrimônio, pelo amor aos mandamentos de Deus. Se a pessoa casar por amor a Deus e aos mandamentos, vai ter que lutar pelo seu casamento. Vai ter que pensar: não, quando eu não era casada eu vivia bem, por que eu não vou continuar vivendo bem? Eu vou continuar vivendo bem. Então é isso que acontece. Quando nós nos decidimos por amor a Cristo, quando nós nos decidimos a viver ao serviço de Deus, nós temos que nos preparar para as atribulações, amados. Porque não é fácil você servir a Deus. Por quê? Porque o demônio, ele quer sua alma. Então ele vai lutar pela sua alma. Ele vai lhe tentar todos os dias. Por isso que a gente tem que se revestir da armadura de Deus. A palavra de Deus, a fé em Deus, as orações em Deus, os mandamentos de Deus. Temos que nos vestir das armaduras de Deus. Para quê? Para que nós fiquemos blindados
as ações do demônio. Se nós não orar, se nós não for participar da missa, se a gente não ler a palavra de Deus, a gente não vai conseguir, né, viver a vida em santidade. Então, esse povo fizeram isso. Por quê? Porque esse povo era ruim? Porque eles não acreditavam em Deus. Então, se eles não acreditavam em Deus, eles eram usados pelo demônio. Quando nós não deixamos Deus agir em nós, quando nós não estamos na presença de Deus, quem age na humanidade é o inimigo. Então, aí faz a maldade, trama, maquina, maldades contra os filhos de Deus, entendeu? Vamos continuar. Então eles disseram perante o rei: Daniel, um dos cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Mas 3 vezes por dia ele faz suas preces e orações. Estão vendo, minha gente? 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. Ele se ajoelhava e fazia as suas orações, que é o que nós devemos fazer. Nossas orações divididas em 3 partes, manhã, tarde e noite. Mas também, esse meio tempo, a gente está sempre em comunhão com Deus, sempre conversando com Ele, sempre orando, né? Sempre cantando, sempre louvando, para não dar brecha para o inimigo nos desviar, né? Ao ouvir isto, o rei ficou muito desapontado e tomou a resolução de salvar Daniel, empenhando-se em libertá-lo antes do pôr do sol. Mas aqueles homens estaram com o rei e disseram: Não te esqueças, ó rei, de que é lei dos medos e persas, que não se pode mudar nenhum decreto do rei que o rei tenha promulgado. E o rei deu ordem para buscar Daniel e lançá-lo na cova dos leões. E disse a ele: O teu Deus, a quem prestas culto, com perseverança haverá de salvar-te. Olha, o rei tinha fé, né? Ele gostava tanto de Daniel, das profecias de Daniel, que ele tinha fé que o Deus de Daniel poderia salvar Daniel. E trouxeram uma pedra e puseram sobre a boca da cova que o rei marcou com seu anel e dos grandes da corte, para que nada te tentasse contra Daniel. Quer dizer, ele não queria que ninguém tentasse nada contra Daniel, por isso que ele mandou fechar, né? E o rei retirou-se para o palácio e foi dormir sem cear, e não quis que lhe trouxesse comida. Além disso, não conseguiu conciliar o sono. Ao raiar do dia, levantou-se o rei e foi apressadamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, chamou Daniel com voz aflita e disse: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, pôde salvar dos leões? E Daniel respondeu ao rei: Ó rei, o rei vive para sempre. E o meu Deus enviou seus anjos, e fechou a boca dos leões. E os leões não me fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti. Com isso alegrou-se grandemente o rei e mandou tirar Daniel da cova. Tá vendo, minha gente?
Quando nós somos fiel a Deus, Deus nos livra de tudo. E quantas batalhas nós enfrentamos, né? Durante os dias, durante a nossa vida. Quantas batalhas. Amados irmãos e irmãs, não é fácil. As pessoas acham que a gente, né, colocar uma telinha aqui, ler a palavra, é fácil, mas não é. É uma luta espiritual muito grande. Primeiro, porque você vê que poucas pessoas assistem o vídeo. Segundo, você pensa assim, ah, meu Deus, tão pouquinha gente. Mas aí depois, o Senhor falou ao meu coração. Se uma pessoa assistir, se converter, já é uma grande graça para Deus. Então não me importa mais se uma pessoa assiste, se 10 assiste, se 100 assiste, se 1000 assiste. O importante para mim é que as que assistem se convertam para Deus. As pessoas que assistem esse vídeo, tenham mais fé em Deus, acreditem mais em Deus. Que as minhas palavras não sejam minhas, que seja o próprio Deus que fala através da minha boca para dar conselhos bons, para que as pessoas entendam a palavra de Deus. Nenhuma lesão mostrava ele, porque acreditara em Deus. E o rei mandou ouvir os homens que acusaram Daniel e os fez lançar na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres, e estes não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões caíram sobre eles, esmagando-os, os ossos. Tá vendo, amados? O que Deus prepara para pessoas más, não é? Quando a gente vive uma vida fazendo maldade, maquinando maldade contra as pessoas justas, né? A justiça virá. Então, por isso que eu digo, não se metam, não tentem, não queiram vingança, não busque agradar o demônio com isso. Entregue tudo na mão desse que tudo pode, aquele que morreu na cruz por mim e por você, que a justiça virá. Eles tramaram contra Daniel, jogaram ele na cova dos leões, mas o próprio Deus os livrou. O próprio Deus fechou a boca dos leões e eles próprios foram quem foram jogados. Infelizmente, com suas mulheres e suas criancinhas, que não tinha nada a ver com a maldade dos pais. Mas tudo que a gente faz nessa vida, a gente vai ter que pagar. Então, o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam a terra, que vossa paz se multiplique. Está decretado por mim que em todo o território do meu império todos respeitem e temam o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e seu reino não será destruído, e seu poder durará eternamente. Olha o que eles conseguiram, né? Com a ignorância deles, com a maldade deles, com a inveja deles, com a inveja que eles tinham de Daniel por falar diretamente com Deus. Que o rei fizesse um decreto para que todos adorassem e amassem ao próprio Deus, ao Deus de Daniel. E nós temos que amar ao Deus de Daniel, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus que Moisés serviu, ao Deus que Judite serviu, ao Deus que todos os profetas serviram, Elias, Eliseu, Esté.
é esse Deus que nós temos que adorar. Porque o reino dele durará eternamente. Que sabedoria que Deus deu para esse rei falar isso, né? Ele é o libertador e salvador, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, que palavra linda, né? Que palavra mais bela. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se levantarão pelo poder da oração. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ai, amados, que música linda. Que Deus abençoe cada um de nós, nos dê a graça da paz, da sabedoria. E não esqueça, amados irmãos, que Deus pode tudo. Deus pode te livrar da cova dos leões. Deus pode te livrar de todas aquelas coisas erradas que você está passando. Deus pode nos ajudar a sermos fiel à palavra dele. Deus pode te dar saúde. Deus pode tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu espero que essa palavra de Daniel abra sua mente, abra seu coração e que você esteja sempre na presença de Deus. Não importa se alguém proibir você de orar, de servir a Deus. Você não pode desistir das suas orações. Ser firme e forte como Daniel. Porque os dias de hoje são os dias maus, que as pessoas estão sendo impedidas de falar a verdade da palavra de Deus. Mas nós não deixamos nos abater como Daniel. Temos que continuar nas nossas orações, manhã, tarde e noite, e sempre com a conversa com Deus. Senhor Jesus, fica no comando e no controle da nossa vida, nos guarde, nos livre, nos purifique e nos cubra com teu manto sagrado e com teu sangue precioso. Aumentai a nossa fé, nos dai a graça da paz. E a todos vocês que assistiram esse vídeo, se gostaram da palavra de Deus, dê o like, compartilhe e acione o sininho das notificações, porque todas as vezes que eu colocar vídeo novo, vocês vão saber. Então, que Deus abençoe, um cheirinho de Maria, paz e bem, que o Espírito Santo esteja sempre presente nas nossas vidas. Amém.